Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e grato pela vida de quem segue o canal, aqueles que são inscritos no canal e às vezes acompanham os vídeos que eu posto aqui agora. Que Deus abençoe grandemente vocês. Eu quero fazer uma análise agora. Eu tive olhando o vídeo lá do João tava falando, né? Eu tive analisando as palavras dele, eu tive analisando tudo que ele citou ali no documentário que ele falou, no vídeo que ele disse, no vídeo que ele falou. E ali, no vídeo ele falava bem assim que a pessoa falou como se fosse ali uma transfobia, né? um preconceito. Só que a gente parando para analisar direito o vídeo, a gente tem que olhar, ver, analisar. E eu parei para analisar e eu vi que, vamos supor, ali vamos supor que ele estava ministrando a palavra. Ele estava ali pregando a palavra de Deus para ele. E a gente não pode julgar, porque de fato a gente não sabe o que aquele motorista falou. De fato a gente não tem certeza do que foi falado. Foi pelas palavras do J.A. que a gente imagina que ele falou tudo aquilo. Imagina que ele falou as coisas, ou até mesmo palavras mal colocadas, palavras que não foram bem colocadas. Mas, parando para analisar do jeito e a forma que o J.A. falou, como que a gente pode garantir que as palavras foram as palavras mal colocadas? Como que a gente pode garantir que foi exatamente aquilo que aconteceu? Porque, vamos supor assim, eu como pregador da palavra de Deus, eu como ministro da palavra de Deus, quando você vai pregar uma mensagem, pregar uma palavra, você vai ter que direcionar a palavra naquilo que está falando, exatamente naquilo que está falando. Como assim? Vou dar um exemplo. Se a Bíblia Sagrada relata que o apóstolo Paulo foi um grande apóstolo que pregava por toda a cidade, por todo o estado, por todo o país, se trata que ele foi um apóstolo. Ele foi uma pessoa que levava as boas novas, levava a mensagem de salvação para toda criatura, seja qual for a criatura. Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja criança, seja velho, seja branco, seja preto, seja o que for. Ele levava para toda criatura. Ele levava para qualquer um. Para homossexual, ele levava para aqueles que mudaram de sexo. Ele falava com todo mundo. Isso é um verdadeiro apóstolo, que leva a palavra para qualquer pessoa, independente de qual gênero ou sexo da pessoa. Então, ele foi um apóstolo que levava a palavra de Deus. Se o apóstolo Paulo, porém, escolhesse pregar só para homens, só porque ele é homem, escolhesse pregar só para homem, eu diria que ele não é um apóstolo, ou ele não é um pregador da palavra de Deus. Então é necessário que um verdadeiro pregador prega para qualquer pessoa, independente do sexo, gênero ou cor. Tem que pregar para todos. Todos têm que ouvir a palavra de Deus da boca daquele pregador, se é que ele é um verdadeiro pregador da palavra. Agora, baseando nesse exemplo, vamos supor que o Uber está ali dirigindo o carro, aí ele reconheceu o rapaz, né? Reconheceu o J.A. e tal, reconheceu que ele era um cantor muito bem falado, que ele tinha talento. Ele reconheceu ali, opa, peraí, então eu não aceito ele dessa situação. Vamos supor que passou isso pela cabeça dele. É uma análise, eu estou fazendo aqui uma análise, pensa comigo. Aí ele ali fala, então, como eu sou um homem de Deus, eu prego a palavra de Deus, obviamente eu vou falar para ele o que eu sinto. Vamos supor que foi assim. Então ele começou a explanar suas palavras. Só que, irmãos, a gente sabe que as pessoas que estavam na igreja e elas se afastam, não é todas, mas algumas às vezes não aceitam mais falar de Jesus. Elas se revoltam contra Deus. Elas se revoltam contra o Senhor. Às vezes por motivos de muita prova, muita luta. Muitas vezes as pessoas se revoltam contra Deus. Às vezes é uma situação que ele pediu algo para Deus e não recebeu. Você está entendendo? E às vezes ele se revolta. Tem pessoas que falam que saem da igreja por motivos toscos. Desiste de Jesus por motivos toscos. Você está entendendo? Desiste de Jesus por causa da raiva e da revolta. E é um grande erro se revoltar contra Deus. É um grande erro se revoltar contra o Senhor Jesus. Não estou dizendo que esse é o caso do J.A. Não estou falando que é o caso dele. Mas e se for? E aí? Qual causou o motivo de J.A. então ir na delegacia
já prestaram um BO contra um pregador da palavra de Deus só porque pregou a palavra de Deus. E pelo que eu analisei no vídeo, o pregador, o Uber, né, o motorista de Uber, estava pregando a palavra de Deus, falando que Deus ia libertar ele dessa situação que ele entrou. Então, já vamos deduzir que J.A. então imaginou que ele é um contra, ele falando isso, ele é contra o que ele virou. Ou seja, ele é contra a decisão que J.A. tomou da vida dele. J.A. então vamos imaginar que ele pensou isso, ele imaginou isso. Por isso que ele foi à delegacia prestar queixa contra ele. Pode não ser isso, mas é como eu te falei, uma análise. Nós estamos fazendo aqui uma análise. Nós estamos analisando os fatos. Então eu prestando bem atenção no vídeo, eu comecei a perceber a forma que ele estava falando com muita revolta. Tipo, já começando a dizer que o motorista do aplicativo foi preconceituoso. Mas como é que um pregador da palavra de Deus vai ser preconceituoso no momento que ele está ministrando a palavra? Você está entendendo? Então, mas também eu não vou ficar pensando comigo que J foi errado ou foi certo, não vou pensar comigo que o motorista do aplicativo foi errado ou certo. Não cabe eu julgar nenhum dos dois, porque eu não estava lá, eu não vi. São relatos que você viu aí, que você está vendo. Então, não cabe você defender um e ficar contra o outro. Não cabe você defender o outro e ficar contra um. Então, isso não cabe a nós. Isso daqui é apenas uma análise. Só que uma coisa que é certa. Quando se trata da palavra de Deus, nós não devemos nos revoltar. Quando se trata de pregação, nós não podemos nos revoltar. Nós temos que respeitar as pessoas quando ela é ali um ministro da palavra de Deus. Mas por que deve respeitar? Não é uma obrigação respeitar. Eu não sei se todo mundo considera que isso é uma obrigação. Assim, nós temos que respeitar porque é um servo de Deus. E a gente sabe que se mexer com o homem de Deus, está mexendo com Jesus Cristo. Então, vamos supor que J não poderia ter tomado aquela decisão de ir a uma delegacia para poder dar queixa desse homem. É lógico, a lei é o seguinte, quando você é ofendido, quando você está sofrendo bullying, preconceito, você pode ir a uma delegacia sim, logicamente. Mas não ali, não foi uma coisa que comprometeu a vida dele. Não foi um comprometimento envolvido em ameaças, morte. Então, não causou a necessidade ou razão ou circunstância de ele chegar lá para poder ir contra esse homem. É isso que eu quero dizer. Mas só que é o seguinte, não estou dizendo que J está errado. Não estou dizendo que o motorista do aplicativo está errado. Só estou dizendo que ele poderia olhar, mostrar compaixão e dizer, eu não gostei disso que você falou, então abre a porta aí que eu vou descer e tal. Poderia ser assim, pronto, acabou. Ele nunca mais ia ver ele. Mas ele preferiu ir na delegacia. Então, às vezes, eu parei para analisar o que ele estava falando, parece que ele estava revoltado quando falou do gênero dele, do sexo dele. Me parece que ele estava revoltado, porque é como se fosse assim, eu escolhi e daí para vocês. E daí? Vocês não têm nada a ver com isso. Ele se esqueceu que ele estava falando de Deus. E quando se fala de Deus, nós não devemos recusar. Quando se fala de Jesus Cristo, nós não devemos rejeitar, porque falando de Deus está falando da nossa vida inteira, porque Jesus é a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A própria palavra diz. Falando de Jesus está falando da nossa vida. Então, está falando bem de Jesus. Está falando bem de nós. Está falando que Jesus vai salvar e libertar? Não está falando mal, está falando que Jesus vai salvar e libertar. De fato, Jesus é o libertador e transformador. Então, essa foi a minha análise, foi isso que eu olhei e imaginei comigo. Eu não sei qual é a análise de vocês, como que vocês pensam, vocês que assistiram esse vídeo, eu não sei como vocês pensam, mas fica a critério de cada um pensar o que aconteceu ali, quem está errado e quem está certo. Eu não vou julgar nenhum dos dois, porém eu estou aqui fazendo a análise. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Já compartilha esse vídeo aí, já começa a mandar seu like para ajudar nosso crescimento no canal. E aí você fica ao seu critério, o que você pensa do que aconteceu aí, tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida e Deus abençoe.